Fala galera, eu sou o Dr. Mário Fernandes, professor do curso de especialização em Odontologia Legal da ABO do Rio Grande do Sul. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube sobre Odontologia Legal. Hoje eu preparei um material exclusivo, fruto da live recente que eu fiz com o colega Eduardo Kaiser, ortodontista e coordenador do curso de especialização em Odontologia do Esporte da ABO do Rio Grande do Sul. Como cenário para esta gravação, nada mais adequado do que uma quadra poliesportiva. Se você tiver alguma dúvida sobre o que eu vou falar nesse vídeo e quiser me fazer uma pergunta, você pode fazer pelas redes sociais, pelo Instagram ou pelo Facebook, ou ainda você pode acessar o nosso site www.drmariofernandes.com.br e me mandar um e-mail. Eu não demoro para te responder. Confira a seguir o título deste material especial e logo depois o vídeo. Que é o aspecto do prontuário, que tu tanto fala do prontuário, né, Mariel? Eu trago como exemplo, infelizmente isso é algo que está suscetível a acontecer dentro, principalmente não os esportistas, mas o pessoal que pratica o esporte, mas dos atletas profissionais, que é a questão das viagens de avião e dos acidentes que não é impossível que aconteça, a gente sabe que tem alguns casos que acontecem. Por exemplo, nós da odontologia, nós tendo como base a rotina de fazermos radiografias panorâmicas, nós temos esses dados, e nós temos esses anexos dos prontuários, como que isso pode servir de auxílio a nós e até como um próprio meio, de certa forma, político, para alavancar cada vez mais e aumentar a importância da atuação do cirurgião dentista, não só como o bombeiro, o brinco, né? A gente acaba atendendo o pessoal da base, o pessoal, às vezes, eu brinco o termo bombeiro, que é aquele guri que está no campeonato, dá um problema, dá uma dor, alguma coisa, vai lá para o dentista para fazer aquele atendimento mais curativo, aquela coisa ultrapassada, para depois voltar. Infelizmente, a atuação do cirurgião dentista, a gente está fazendo um trabalho de formiguinha, que já está melhorando, graças a Deus, mas ainda tem como melhorar para estar presente, para ter uma padronização de prontuário, de exames. Eu te pergunto, nesse cenário que a gente tem sempre o norte a seguir, de realidade, de ter um prontuário específico para o atleta, de ter essas panorâmicas, como tu vê a importância disso, daqui a pouco até nesses piores casos possíveis que a gente cita, como em eventuais casos de incêndio, como aconteceu lá no Ninho do Urubu do Flamengo, ou até o acidente da Chape, que infelizmente aconteceu. Qual que é o link que tu faz da importância desse aspecto da odontologia legal, que é o prontuário, com o nosso caso da odontologia do esporte? Por favor, fale um pouco sobre isso. Boa pergunta, Eduardo. Eu acho o seguinte, vamos lá. Quando a gente entende essa questão de prontuário como um registro que o profissional tem o dever ético de fazer, né? E, inclusive, existe lei que versa, que estabelece a questão de guarda, de quanto tempo e tudo mais. O que a gente tem que pensar? Eu trabalharia com dois aspectos básicos, né? O primeiro deles, Eduardo, é promover saúde, né? Não tem como a gente estar num clube de futebol, de vôlei, de basquete, do que for, de todos eles, se for um clube poliesportivo, em que você não tem uma visão de promover saúde, né? Imagino que isso seja assim, vital para que a gente possa, vamos dizer assim, fazer uma análise e essa análise servir para que não necessariamente aquela pessoa que está contratada pelo clube vá desenvolver, porque não tem como se fazer tudo, não tem como chamar um dentista que vai fazer endo, pério, dentística, cirurgia e tal, que ele possa gerenciar, né? E depois, evidentemente, fazer aí uma análise do que foi feito, como se fosse um papel de um auditor, que a gente trabalharia assim. A gente na odontologia legal tem essa área da auditoria também como uma vertente da especialidade. Bem desenvolvida, diga-se de passagem. Bom, então vamos lá. O primeiro aspecto, promover saúde, como eu acabei de falar. Segundo, Eduardo, é a identificação. Não tem como a gente não ter algo que a gente possa, um odontograma. E aí tu vai me dizer assim, Mário, com o padrão que a gente tem hoje de saúde altíssimo de determinados atletas, que não tenham restaurações, por exemplo, como é que a gente vai fazer essa identificação?
por radiografia. Aí entra a importância do exame por imagem, né? Então, o protocolo que a odontologia do esporte pode ter, né, ou guidelines que as sociedades têm, e por isso que a gente conversou muitas vezes em fazer algum guideline da odontologia do esporte, eu efetivamente vejo como importante esses dois aspectos. Tem que também pensar na identificação. E aí, a identificação, principalmente para casos em que você tem que ter uma comparação, porque o exame odontológico, por si só, ele não identifica. O que identifica, Eduardo e colegas que nos ouvem, é o confronto, né? É o antemortem com o pós-mortem, é o que a gente faz, exatamente um confronto, né? Só para quem está nos assistindo ter uma ideia, a própria Interpol, o mecanismo da Polícia Internacional, ela reconhece apenas três métodos primários de identificação para questões vinculadas a desastres de massa. Por exemplo, então, o primeiro é o DNA, o segundo é a papiloscopia, e nós, da odontologia, ou seja, a análise da característica dentária, o odontológico é o terceiro método de identificação viável pela Interpol no mundo. Então, a gente não pode deixar de considerar isso ao fazer um protocolo de documentação. Então, a pergunta, nesse sentido, muito boa, Eduardo. Eu acho que a gente consegue, com esses dois eixos aí, fechar, né? É mais ou menos isso. Tu sabe que tu foste perfeito. Quando a gente fala em odontologia de esporte, muita gente pensa que a gente só trabalha no âmbito do alto rendimento, do atleta profissional. A odontologia do esporte, ela tem por base isso, como tu perfeitamente falaste, é promover saúde para o atleta. Então, de certa forma, a gente até faz uma meia-culpa como classe odontológica de como que dentro de todo o atendimento integral que se tem a um atleta de um clube de ponta, como que a odontologia, dentre as áreas da saúde, foi uma das últimas a entrar. Eu posso citar várias, desde a psicologia até a nutrição, e o dentista começa a se inserir agora no nosso trabalho de formiguinha. Mas antes de tu querer promover um rendimento, postura, como tu falaste, de aumentar a força, é sempre promover saúde, né? De tirar focos infecto-inflamatórios, todo esse tipo de coisa. E dentro desse cenário também é um outro aspecto de tu baratear, de tu cortar custos, né? Então, como perfeitamente falaste, eu até me surpreendi, eu não me recordava dessa informação desses métodos de identificação que a própria Interpol preconiza, como DNA e até a identificação por metodologias odontológicas. O DNA, obviamente, acaba saindo um método mais caro, né? Mais invasivo do que propriamente tu chamar um dentista para fazer uma determinada averiguação. E, infelizmente, isso é algo que os nossos próprios colegas lá do Flamengo acabaram enfrentando com aquele desastre que aconteceu lá. Se eu não me engano, eram 2 rapazes que vieram a falecer daquela forma horrível, como vocês aí da Odonto Legal estão acostumados, que é ter o corpo carbonizado. E, infelizmente, aqueles rapazes da base ainda não tinham a radiografia panorâmica, ainda não tinham um prontuário bem estabelecido, e teve que se apelar para o DNA para fazer o reconhecimento daqueles rapazes. Então, mais do que nunca, Mariana, eu me repito, eu te agradeço por tu trazer toda essa riqueza de conhecimento para nós, que isso, de certa forma, acaba nos ajudando e muito, inclusive, como forma de disseminar a importância da odontologia de esporte, não só no aspecto de melhoria de saúde, de rendimento, etc. e tal, mas no próprio aspecto legal também. Você acabou de assistir um conteúdo especial retirado da live recente que eu fiz com o colega Eduardo Kaiser, da Odontologia do Esporte. Se você quiser me enviar alguma pergunta, você pode mandar para os contatos que já apareceram e também estão na descrição deste vídeo. Se você gostou desse material exclusivo, dê um like, comente e compartilhe. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para ser avisado quando tiver vídeos novos e até mais. Diz aí, será que eu tô meio enferrujado ou eu consigo acertar a cesta? Então espia. Foul to give for Houston. 9/10 left. A 3 wins the series. It's Lillard. He got the shot off. Lillard, good! And the Blazers win the series for the first time in 14 years! Até mais. Tchau, tchau.